Olá, Mediciners, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio de número 49. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. E quem que a gente vai receber hoje, Raquel, no nosso episódio 49? Gente, essa semana a gente tem a primeira vez que a gente recebe o mesmo convidado pela segunda vez, mas por um motivo muito especial. Nós estamos com o Yuri Franco. O Yuri voltou aqui a pedidos para falar para a gente um pouquinho da história da medicina, sobre os órgãos de classe. Mas antes disso, se você estiver vendo a gente no YouTube, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Se você gostar do conteúdo, compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp. Se você estiver escutando a gente ou assistindo no Spotify, não esquece de dar 5 estrelas no final desse episódio e seguir a gente para não perder nenhum conteúdo. Bem-vindo de volta, Yuri! Obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente. Imagina, para mim é um prazer estar aqui de novo. É uma satisfação muito grande. Fiquei muito feliz que me deram essa oportunidade de novo. Não, de com trazer certeza. um tema diferente também, né? É um tema diferente, mas que é um tema super importante, né? A gente conhecer um pouquinho da história, de tudo que já se passou na medicina, não só no mundo, mas também no Brasil. Sim. E é um tema que é engraçado que às vezes a gente fala pouco, né? Eu acho que às vezes a gente conhecer as raízes é aquela velha história. E eu acredito muito numa frase que é aquela frase que diz assim: se o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Exato. Então, nos médicos não deixa de ser assim. Então, acho que é importante a gente conhecer, sim, sem dúvida. Com certeza, é a base de tudo. Se a gente não sabe de onde a gente começou, não serve de nada. Até porque a gente não sabe onde a gente já errou. Exatamente. E quando a gente vê a medicina se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? A gente vê exatamente isso. Inclusive em alguns aspectos que eu vou trazer para vocês em relação no caso do Brasil, né, de associações e tal, né, a atividade delas, porque elas têm um vínculo histórico direto, né, com essas coisas. Eu acho que a gente tem uma história muito ampla, né, para falar. Eu vou focar um pouco na do Brasil e especialmente no estado de São Paulo, que foi um local de, vamos dizer assim, de florescimento, né, dessas instituições. Mas é claro, a gente tem que lembrar do primórdio, né, lá do comecinho mesmo. A gente pode estabelecer alguns períodos históricos que talvez sejam marcos, né? Código de Hammurabi, Perfeito. por exemplo, né? Que inclusive, não querendo puxar sardinha, tem um aspecto médico legal ali. Claro. Conta aí! Tem ali o seu aspecto médico legal por conta, na verdade, o Código de Hammurabi, Leis das 12 Tábuas mais especificamente, mas o Código de Hammurabi tinha essa questão da punição em relação ao médico que cometia uma falha, por exemplo, né? Não é especificamente uma questão médico-legal direta, é mais jurídica, né? Vamos dizer assim. Mas alguém tinha que falar que foi um erro, né? Alguém tinha que falar que teve alguma falha. Sim. Erro é inadequado, né? O atual é danos associados a cuidado de saúde, né? Esse é o termo vigente e correto. Mas então a gente tem desde essa época um estabelecimento já do que era a medicina mais de uma forma registrada, vamos dizer assim, né? Porque até, vamos falar assim, de pré-história, a medicina era uma coisa mística. As doenças tinham um caráter místico, né? Elas eram coisas sobrenaturais. Eram punições divinas. Exatamente. Então a gente tem um período óbvio, extremamente arcaico do que a gente conheceria por medicina, né? A gente tem todo esse período longo da pré-história e a gente tem marcos que são fundamentais, que nos trazem mais próximo, né? Vamos focar mais na questão científica, vamos dizer assim, né? Até um pouco antes, na verdade, não muito distante, a gente tinha um ser, um agente muito famoso, né, na história, especialmente bíblica, São Lucas, né? Lucas era médico, né? Ele era conhecido por ser médico, foi, né, uma figura importante na história, né, do cristianismo. E não muito distante dali a gente tem o nosso querido Hipócrates. Ali começa, de fato, Hipócrates faz uma diferenciação do que é uma explicação não mística para doenças, né? E, inclusive, de questões éticas. Não é à toa que até hoje nós fazemos juramento dele. Isso para você ver a força e como que ele era um personagem, uma pessoa
realmente muito importante para a história da Não, humanidade. sem né? dúvida. Eu tenho a impressão, lendo sobre história, porque, de novo, eu já falei várias vezes aqui, eu sou apaixonada por história, né? Sim. Então, eu sei que muita gente tá ouvindo o Código de Hammurabi e fala, pô, eu achei que isso aí fosse coisa do da colégio, né? Mas eu sempre gostei muito e eu tenho a impressão exatamente disso, como você falou, que o vínculo que a gente mantém com Hipócrates é muito mais por conta da ética, Sim. né? Do estabelecimento Sim. de uma ética, de um padrão de conduta aceitável do que propriamente pelos ensinamentos médicos dele. Não que não teve, né? Mas Sim. muito mais pela ética. Sim, porque a gente veja como é atual. A gente está falando antes de Cristo e nós estamos discutindo hoje com o que a gente vê nas redes, né? A questão de a falha do ensino de ética, né, em faculdades e tudo mais, envolve ensinamentos dele, né? De boa prática profissional do médico, né, em si. Então, ele é uma figura ímpar, né? E deve ser sempre lembrada positivamente, né? No seu método de ensino e tudo mais, né? Que forjou a medicina de hoje. A partir dele, a gente pode dizer que é um marco fundamental. Logo depois, a gente tem o Galeno, já no Império Romano. Eu sou suspeita que eu sou cirurgiana, Então. gente. Eu sou cirurgiã e anatomista de coração. Então, Exato. assim, O Galeno foi fundamental para esse descobrimento, entre aspas, esse desenvolvimento, melhor dizendo, né? Foi com tempo depois, mas era também uma figura que foi ímpar naquele desenvolvimento já um pouco mais avançado, não muito, mas pelo menos de tempo, né? Já era mais avançado. Então a gente tem nesse período específico, né, um pouco antes ali da Idade Média, esse pessoal que foi fundamental, né. Aí a gente tem, ao longo do tempo, desenvolvimento de outros grandes médicos, como, por exemplo, na era medieval, a gente pode lembrar do Avicena. Sim. Aí já foi um médico do Oriente Médio, né. Aí o Oriente Médio, naquele período, Era muito... foi desenvolvendo. Avicena pegou muitos dos ensinamentos de Hipócrates e Galeno e desenvolveu e aperfeiçoou naquela época, naquele período no Oriente Médio, né? Tanto que ali os países árabes têm uma cultura médica muito forte, Sim. né? E acho que também isso é que coincidiu que na parte, no Ocidente, especialmente na Europa, né? Porque nessa época o que a gente fala de Ocidente era a Europa. Exato. Era a fase, na verdade, do obscurantismo, né? Era uma fase que tinha uma pressão muito grande religiosa, Sim. não só, na verdade, na Europa, mas também na Índia, nas Índias, ali Sim. tinha uma questão religiosa que, inclusive, condenava a prática de, por exemplo, dissecção de cadáveres. Perfeito. E isso levou a um retrocesso muito grande da medicina, né? Numa época em que a gente sabe que a dissecção fez muita diferença, não só do ponto de vista cirúrgico, porque a cirurgia, na verdade, ainda demorou muito tempo por conta da asepsia para se desenvolver, mas por conta de você descobrir, o paciente morreu, vou fazer quase uma autópsia, né? Aqui, inclusive, entra muito na sua área. Mas, verdade. Assim, de você descobrir por que ele morreu, poder abrir e ver por que ele morreu. Só que tinha esse negócio de não poder violar o cadáver, tanto nas Índias quanto na Europa, né? E isso floresceu muito justamente nos países árabes, porque tinha essa permissão de, se fosse para estudo, você poderia fazer isso, né? E isso tem relação direta com esse desenvolvimento, Sim. né? O problema que a ciência encontrou e começa a se desenvolver depois disso, que vem com o Renascimento, aí a gente está falando na época, por exemplo, já do Vesalius, né? No desenvolvimento também na dissecção, começando ali, fugindo um pouco debaixo dos panos, mas fazendo. O William Harvey descobrindo o sistema circulatório, né? Descrevendo ele. Tudo isso só foi possível com dissecção. Sim, não tinha como, sem né? dúvida. Não tinha Hoje jeito. você pode até discutir o quanto a medicina, Sim. né, e para quem é anatomista, enfim, discutir o quanto efetivamente você precisa fazer a dissecção e não pode ser em boneco, né? Sim. Enfim, a gente pode até entrar nessa discussão, mas o Nessa fato é que na época não tinha outra opção. Inquestionável. Sim. Questionável. E boa parte dos avanços só chegou por conta disso, né? Totalmente. Especialmente na cirurgia. Porque como é que você ia desenvolver uma técnica cirúrgica sem conhecer o que fazer, né? Porque Ou o que tinha ali, né? o que tinha que fazer. Exatamente. Entendeu? Então é muito interessante isso. E engraçado que não só no meio médico, né? Foi um período em que outros, vamos dizer assim, intelectuais, outras pessoas desenvolveram também. Não podemos esquecer do Da Vinci, que fez diversas descrições e diversos estudos de anatomia,
né? Maravilhosos, Então, inclusive. super bacana, que ajudaram a desenvolver os registros dele, né? É óbvio. Sem se até preciosismos, afinal ele estava descobrindo, né? Claro. Basicamente, mas era um artista. Ele era um engenheiro quase, né? Ele era É um tudo. Ele era polímata, tudo, né, É um gente? Ele era polímata, não tudo. tem como, Era ele um era gênio, tudo, né? né? Então, a gente vê que essa época do Renascimento foi uma porta aberta. Muito mais do que antes, por conta dessas limitações de estudo, né? E a partir daí a gente vê um desenvolvimento progressivo da medicina, que culmina muito no século XIX e XX, né? Aí é hoje que a gente vive, né? Basicamente o avanço tecnológico. Mas antes disso, depois do Renascimento, a gente tem também um período de desenvolvimento do Morgani, a parte de patologia, o Virchow, né? Ou seja, a anatomia ela abriu as portas para muita coisa, inclusive a patológica. Sim, sem dúvida. Então, o desenvolvimento e conhecimento de que as doenças eram em decorrência do sofrimento celular, das alterações fisiopatológicas, né? E numa época que não tinha microscópio, né? Pois Só pra é. lembrar, Sim. né? Exatamente. Então, se falar de células sem, né, ter Exatamente. microscópio, Então, a pessoa tem que ser uma visionária, né? No nossa, mínimo, né? imagina o quanto que o Morgani não foi por um deles, né? Tantos outros que não fizeram, não contribuíram para isso, né? Você foi abrindo Sim. portas, porque aí no século XIX a gente já começa a falar de Pasteur. Sim. O avanço de Pasteur para trazer, né, a questão da importância dos micro-organismos na causa de doenças. Exatamente. Aí abriu porta, porque vem, né? Foi uma coisa que mudou tudo. No século XIX a gente tem que citar também o Semmelweis, que foi Exatamente. um obstetra, né? E descobriu a questão da higienização das mãos causando febre puerperal. Nessa época, fazendo a contextualização, as pacientes que nasciam de parteiras e enfermeiras, né, as pacientes, né, os filhos, né, e as grávidas, morriam menos do que as que tinham assistência pelo médico. Exato. Exatamente porque elas lavavam Lavava a mão. Exatamente. Então, Isso chamou a atenção deles, né? exatamente. E é interessante eu adoro essa história, porque assim, hoje a gente ouvir se falar, ai gente, que absurdo, né? Sei lá, as minhas filhas que Não. são pequenas sabem que tem que lavar a mão, que Sabe, passa- sim. Só que na época, Isso né? foi revolucionário. Na época, você vê... Não, e até o Semmelweis, ele ficou até meio doido, né? Sim. Porque, assim, ele foi realmente muito contestado e, assim, não, imagina, não tem o menor cabimento, era uma teoria. Mesmo o Pasteur, quando ele apresentou que não era dos humores que vinham as doenças, que era dos micro-organismos, ele foi super maltratado, até porque ele não era Exato. médico, também tem esse Sim. adendo. Tem né? isso também. Se a gente acha que hoje já tem essa coisa médico-centrada, você imagina na época. E daí exato. falou, quem que é esse cara pra vir falar aqui que esses micro-organismos que a gente nem vê tá causando doença? Era muito audacioso, Exatamente. mais correto. Sim. Mas que nem você falou da questão, hoje hoje a gente sabe é banal, mas não tem 5 anos a gente tava tendo que frisar a importância de lá. Sim, Você vê? Bem verdade. lembrar. Então, na verdade, Triste, mas bem lembrado. porque a gente vê que o problema dessas questões continua até hoje. Não, e Sim. para quem Né? trabalha em hospital e lida com Exato. indicadores de qualidade hospitalar, normalmente quem tem a pior adesão às campanhas de lavagem de mãos dentro das unidades fechadas, que são unidades de terapia intensiva, são os colegas médicos. Nossa, Exato. né? Não, a enfermagem sempre ganha da gente. A CCH ama. Exatamente. Então, Adora assim, esse tipo ainda é barreira em 2025. E vai continuar sendo, porque a Uhum. gente já provou que depois Exato. de mais de um século que a gente não aprendeu ainda. Exatamente. Então não vai ser agora que a gente vai aprender e vai ficar consolidado Exato. isso. Não. Mas claro que é uma outra Claro. época que isso tá muito claro, né? Tá inquestionável, coisa que na época deles, né, do Pasteur e tal, Sim, imagina. não era, né? Exatamente. Também o Lister, que foi importante nisso. Sim. Aí mais na questão da degeminação pré-operatória, né? Porque não tem muito tempo, ontem, na história da humanidade, a gente operava sem luva, sem nada, Imagina. né? Não, Sem o máscara, que me sem choca, nada. não, o que me choca do sem luva é que é duplo, né? Porque você pode Sim. passar alguma Isso, coisa e pode pois é. receber alguma coisa do Exatamente. paciente. Mas que eu você não penso recebeu, sempre né? isso. Eu que não sou Exatamente. cirurgião, eu pensava assim, É imagina, assustador. gente, o cirurgião, o quanto que ele se colocava em situação de Sim. perigo o tempo inteiro, né? Os patologistas, os legistas, vários Também, morreram né? por infecções Nossa. respiratórias, Sim. tuberculose, porque ia fazer autópsia Era também, isso. se expunha, Uhum. né?
Então, a gente vê que o século XIX ele foi crucial para o desenvolvimento, por conta das doenças infectocontagiosas, especificamente. Né? Os colegas infectologistas têm a prateleira ali, né, a medalha de ouro nessa, eles têm, com certeza. para falar disso aí. Mas a cirurgia também, todo o desenvolvimento fisiopatológico foi alavancado ali em relação a isso, né? E também você vê, né, o século XIX também o desenvolvimento da anestesia. Sim, porque isso lá em mudou, Harvard, principalmente né? em questão de tempo, né? De você conseguir Isso eu fazer... nem sabia, foi no século XIX já? Foi. Que Foi. sofisticado. É. Eu não sou cirurgiã, né, gente? Então eu sou Foi a primeira- ignorante, estou aqui aprendendo com Porque vocês. antes era Morton. feito... Não, eu sei, mas eu achei que já era século XX, XIX já a primeira começou. anestesia, a Morton, que inclusive não era médico, Era dentista. É. Uau, Exatamente, foi lá na Universidade de Harvard, né? que Primeira, legal. naqueles áudios. Tem várias Isso. gravuras É, famosas, como né? chama? Tem até um nome. É tipo Câmara do Éter, eu esqueci o nome, que eles chamam a sala que supostamente é a sala que ocorreu a primeira anestesia, né? Mas é pra Exatamente. visitar, dá pra entrar lá. Naqueles auditórios, né? Que Isso. tinha antigamente. super Éter, bonito. explica o que é éter pra quem tá ouvindo e é jovem, porque eles não sabem, Yuri. A gente tá falando de um anestésico bem rudimentar, bem rudimentar. Mas não tinha nada, Não né? tinha nada, era o que tinha. Até pouco tempo Era antes. uísque. Era uísque e às vezes uma Exato. martelada de Imagina. Nossa. Imagina era a isso. situação. Era uísque, Olha como era. mordeu Cara. um graveto, né? É. E é isso. E aí vai. E dali. Total. E dali, vê o que acontece. Então a gente tá falando do século XIX muito proeminente, vindo já pro século XX falar de Fleming, no desenvolvimento do antibiótico, né? Sim. E olha como é interessante, né? A gente tá numa discussão sobre uma invenção primordial para a história da humanidade, que permite com que a gente esteja vivo até hoje, porque sem antibiótico, provavelmente a gente não teria essa população toda, Sim. né? E tanta gente, entre aspas, né? Tanta gente não teria sobrevivido às guerras. Primeira guerra, Segunda Guerra, Exatamente. né? Mas aí, o que acontece? A gente tá falando de uma situação em que uma invenção que tem desenvolvimento, tem. Mas a gente que é médico sabe o como que, assim, na verdade, o acervo de antibiótico terapia tá ficando cada vez mais limitado, Total. né? Porque o desenvolvimento, teoricamente, tinha que ser até maior, porque a gente fala de resistência e tudo mais, coisas que naquela época não se discutia, mas o reflexo tem até hoje. Em 2025 a gente fala, né, questão de infecções fúngicas, por exemplo, né? Perfeito. Pô, a gente tem meia dúzia de antifúngico para tratar. Exatamente. Antibiótico, a Sim. gente tem uma gama enorme, mas Exato. antibióticos cada vez mais, né? Até pelo conta dos transplantados, É. das doenças imunológicas, a gente tem mais Imagina, infecções fúngicas. é uma demanda absurda, né? E eu vou aproveitar que você falou do Fleming para fazer um salve pro Fleming pelo seguinte, porque eu acho que todo mundo que lida com pesquisa, e hoje a gente está numa época que no mundo acadêmico você tem que publicar e tudo mais, Sim. mas que você tem que publicar só resultados positivos. É, Né? existe isso. Então, assim, eu vou fazer um salve porque, assim, lembrar que o Fleming, ele não estava estudando isso. É. Então, assim, se ele não tivesse ido atrás de buscar e falar assim, ia ser um erro, ia ser descartado simplesmente porque não era um resultado positivo, né? E a gente talvez atrasasse aí em quantos anos a descoberta do antibiótico. É verdade. Então a gente tem que lembrar que o resultado negativo, ele também é um resultado. Ele também precisa ser analisado e ele é super importante e muitas vezes ele é até mais importante do que o resultado positivo. Claro. Né? Então, para quem faz pesquisa, é sempre lembrar que o resultado negativo também é um resultado e às vezes ele é mais importante ainda porque o desenvolvimento de boa parte dessas coisas aconteceu por um erro, supostamente, por um um resultado acaso, negativo, entre né? aspas. Então, um salve aí para os Flemings da vida que São né, seguem fundamentais. na sua pesquisa, mesmo com o suposto erro. Exato. Porque se não fosse, não tinha desenvolvimento. A ciência não é para ser bonita. Ela é para ser assertiva. É para ela ser útil. Útil. Então, você está pesquisando uma coisa aqui, outra hora você vai descobrir que não estava nem no teu radar. E foi Exatamente. o que aconteceu com ele. Isso acontece. Acontece todos os dias. Todos os dias. É que a gente às vezes nem sabe. Exatamente. Né? Às vezes nem o próprio pesquisador se dá conta disso, mas é a realidade. Então, mas não só na pesquisa. Se a gente for ver na prática médica, saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer, às vezes. Não, mas sem Não é? dúvida, sem dúvida. Isso A vai gente, nesse inclusive, raciocínio. fala que num ponto de vista cirúrgico, você requer muito mais prática para você não indicar como uma cirurgia do que Opa. para você indicar. Muito mais. Com certeza. Muito mais. Porque a habilidade manual,
você ali com 5, 10 anos de formado muda um pouco? Muda, mas não muda tanto. Sim, Agora, você saber quando não indicar, quando não fazer, né? exato. Eu falo que o princípio de Hipócrates, que a gente fala tanto, né? O primo non nocere, É, não é tão trivial quanto parece, né? Não. Você saber realmente quando você não prejudicar, você vai aprendendo cada Fundamental. vez mais com a experiência. Acho que uma outra invenção interessante, né, descoberta interessante do começo do século XX, ali em 24 no Canadá, foi a descoberta da insulina. A gente Verdade. pensar que 100 anos atrás, né, tô falando Sim. 101 anos atrás, O né, que aconteceu com os diabéticos? É. inexoravelmente todos os diabéticos tipo 1 morriam. sim, Né? O primeiro paciente que recebeu insulina, ele conseguiu viver até 27 anos. E isso foi considerado um marco. absolutamente um marco. Né? Claro, mas realmente. Então, assim, são coisas que a gente viveu e tem um século só. É, 100 é. anos, imagina. A gente tá falando a medicina do jeito que a gente vê hoje, a gente tá falando em relação ao tempo da história da humanidade, como eu brinquei, é ontem. Isso foi ontem, É Sim. ontem. entendeu? E engraçado que, assim, a partir, né, mais próximo de nós, que a gente tava falando de desenvolvimento tecnológico, putz, aí não tem o que falar, meu. Vai Aí de ontem manhã. é Não tipo... nem ontem, é hoje de foi manhã. 10 manhã. minutos atrás, porque Isso. com a inteligência artificial, com esse monte de coisa que a gente tá para descobrir ainda como fazer, como usar de Sim. forma correta, meu Deus. Então veja como às vezes a gente vê o desenvolvimento de uma ciência demora milhares de anos para ela se desenvolver da forma como deve ser, e às vezes a gente pode até voltar uns passos atrás lá na frente. Sem dúvida. Exatamente. Nada impede. É aquilo, não necessariamente precisa ser um achado positivo. Exatamente. Pode ser, a gente pode virar e falar, pô, esse tipo de conduta não tem mais como fazer. A questão que se fazia, por exemplo, antes, né, voltando um pouco do século, antes do século XIX ali, época do iluminismo, mais ou menos, o grande Felipe Pinel. Naquela época, ele era um psiquiatra que já não queria que os doentes mentais ficassem acorrentados. Aquilo era desumano para ele. Uhum. Veja, ele foi um precursor naquela época. Ele foi famoso por ter feito, dentro dos hospitais psiquiátricos, essa quebra de paradigma. Né? Então, veja só, o tratamento psiquiátrico naquela época que era, assim, a psiquiatria foi se desenvolver muito também ontem. Sim, Né? muito. É interessante isso, porque é uma especialidade que porque a intervenção veio junto com a tecnologia. E tecnologia a gente pode compreender aqui no nosso contexto como medicamentos e, né, por Exames exemplo, eletroconvulsoterapia em algumas situações que até hoje tem faz. indicações precisas, mas antes, por exemplo, era feito torto e direito, lobotomia. Imagina. Então, né? Sim. Exatamente. Não, mas ó, agora já que você falou da lobotomia, eu vou ter que fazer o adendo, porque... Claro. Vai lá, afinal de amigo. contas, Puxei de propósito. Ele veio. Não foi combinado. Mas assim, é porque assim, a lobotomia é uma coisa que eu sei, eu adoro falar da lobotomia, porque foi um neurocirurgião, Sim. Egas Muniz, prêmio Nobel, Mas inclusive. só podia ser um neurocirurgião pra inventar uma coisa dessa, né, amiga? É Tinha melhor que ter. ele seja Eu neurocirurgião, espero que né? bom que era. Que bom que foi. E não, é que, assim, ele tem uma história muito forte com o Brasil, porque apesar dele ser um neurocirurgião português, ele que trouxe a neurocirurgia para o Brasil, digamos assim, né, de certa forma, né? Inclusive, a nossa disciplina da Escola Paulista de Medicina, a disciplina de neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina, ele era o patrono da nossa Olha que legal. disciplina quando a nossa disciplina foi fundada, né? Só que, de novo, como você falou, foi ontem. É, Não é nem claro. ontem, é tipo É, na hora do minutos, almoço, é. sabe? Exatamente. Então, assim, é muito recente. Mas uma coisa interessante é que, assim, ele ganhou o prêmio Nobel, ele inventou duas coisas que são fundamentais, né? Ele fez essa proposta da lobotomia, que depois foi muito criticada, mas ele inventou a angiografia, Uhum. né? E ele ganhou o prêmio Nobel. E é interessante, eu acho, que a história dele, porque no momento em que não existia tratamento medicamentoso praticamente para os pacientes psiquiátricos, ele inventou um procedimento que em alguns casos funcionava muito bem. Exato. Só que o problema, e a gente até pode entrar nisso, é o mau uso da técnica. Sim. Então o problema não foi o Egas Muniz, Sim, não claro. foi a técnica que ele Sim. Claro desenvolveu. que não. Tanto não foi que hoje boa parte das cirurgias ditas psiquiátricas, que voltaram a entrar em Sim. voga as cirurgias psiquiátricas, é que hoje a gente faz menos com ablação, a gente faz muito mais com eletrodo, Sim. né? Então você tem condição de desligar o eletrodo, digamos assim, Sim. né? Então você não faz uma ablação, você não é destrutivo. Sim. Voltaram a ser feitas em casos específicos, Sim. mas sob essa mesma ótica, tá?
Só que o problema é muitas vezes os modismos que existem na medicina. Só que o Egas Muniz chegou a um ponto que, inclusive, teve várias cartas que foram feitas para retirar o prêmio Nobel Nossa. dele, por conta do quando teve nos Estados Unidos aquela superpopularização, que eu acho que é década de 40, se eu não me engano, que teve aquela superpopularização da lobotomia para os pacientes presidiários, por exemplo. Sim. Mas, de novo, o problema não é a técnica. O problema é o nosso uso desenfreado da técnica sem critério. Por isso que a formação ela é tão importante. É lógico. Para você não entrar no modismo de você usar sem critério nenhum. E acho que também era o tempo da evolução do conhecimento, né? Se tinha muito entendimento anatômico da medicina, Isso, enquanto pouco fisiológico. e pouco fisiológico, porque você não tinha chegado ainda, né? É uma construção, e é isso. Se viu que não é um problema anatômico, não é que tá sobrando um lobo, você precisa né, desligar ele necessariamente. inteiro, né? Exatamente, né? E a gente precisa fazer também essa reflexão, claro que é anacrônica hoje em dia, Claro. mas em alguma medida a gente também precisa pensar, eu fico sempre pensando, vocês não têm essa sensação? Com esse negócio da rede social e as maiores maluquices que a gente vê, eu fico pensando no pessoal discutindo num podcast daqui 20 anos, o enema retal de café, eu fico muito pensando, porque é colegas médicos, gente, não Sim. é só colegas não médicos que vêm fazendo isso. Então eu fico pensando, eu falei, isso já nunca teve indicação, porque alguém vai pensar que a gente fazia isso Exato. profissionalmente no dia a dia e nunca teve indicação, né? Então é também entender a popularização de qualquer tipo de técnica, às vezes nem cabia. No caso dele, ele tinha talvez uma indicação específica, 1 ou 2 casos, era uma coisa experimental e de repente se fez isso de uma forma sistemática, Sim. né? E aí a gente precisa refletir também do ponto de vista ético. No século XX a gente teve muito desenvolvimento e também muito desenvolvimento reprovável, Sim, nossos sim, também, né? claro. Estudos clínicos nos Estados Unidos, onde você sabia como que tratava sífilis, você deixar de tratar um paciente que sabidamente tinha sífilis, porque era uma população preta, mais economicamente, vamos dizer assim, desfavorecida, para ver como que era a evolução da doença. Então, assim, a discussão, a ética, como você bem colocou no começo, ela tem que caminhar junto com o desenvolvimento da pesquisa e do conhecimento tecnológico, né? Não vai muito Sem longe, dúvida. né? Que eu vou evitar até o termo por conta das redes, né? Mas o que aconteceu na Alemanha, aquilo lá na década de 40, vai de encontro totalmente com isso. Exatamente, total. Então aquela atrocidade toda foi feita nesses moldes. Né? Eu acho que para além das atrocidades, porque as atrocidades elas são muito fáceis de serem vistas, Sim. embora elas aconteçam infelizmente, eu acho que às vezes a gente tem é difícil você achar a barreira, né? O grande problema são os casos limítrofes, né? Então, eu já tive, por exemplo, um caso, que não aconteceu comigo, mas eu estava como se fosse uma banca, né, de professores discutindo um projeto que os alunos iam criar. E era um projeto hipotético, tá? Que fique claro. Mas, Sim. daí uma das... Era uma discussão, exatamente, mas era hipotético. Daí, era sobre as mulheres grávidas e o consumo de álcool. Essa análise. E daí, não, é que a gente vai passar um questionário... Sim. Para ver quanto de álcool elas consomem e avaliar. Daí eu falei, não, tudo bem, gente, mas é antiético. Não, mas por que é antiético? Eu falei, gente, porque você não pode ver que ela está consumindo álcool e deixar de intervir. A não intervenção nesse caso é antiética. Exato. Né? Então, assim, como eu falei, esses casos limítrofes, às vezes, são muito mais desafiadores do ponto de vista ético do que a atrocidade. Sim. E pra gente não ficar só nas atrocidades, vou voltar para a história da insulina, que a insulina foi descoberta e a patente vendida por $1 para a universidade no Canadá, para que a gente conseguisse, o mais rápido possível, eticamente, tratar esses pacientes com o menor custo. Né? Tá vendo? Então tem também o lado, a gente tem que também trazer as tem um coisas lado bom, boas, lógico né? que tem. O desenvolvimento, ele demanda isso. Isso é ser humano, né? Isso. O ser humano tem as duas nuances. É contraditório. Tem a capacidade do mal e tem a capacidade do bem. A gente vê o bem também. E viu ao longo da história, né? Sim. E vai continuar vendo, apesar da era caótica que... Exatamente. Na verdade, a verdade é que a gente for vendo a história, a gente vê que aquela época era muito mais caótica. A gente tá bem privilegiado, né? Fernanda Montenegro está correta. Nanda, o mundo sempre esteve para acabar. Sempre, lógico. O mundo sempre esteve para acabar. Isso é questionável, mas é um fato. Exato. Agora, que a gente estava até... falando do século XIX, né, trazendo um pouco para o Brasil, né, a medicina brasileira se desenvolveu muito com o advindo das universidades aqui. Perfeito. Certo? Era inevitável. No João VI
fugiu lá da Europa. Eu ia falar isso agora. E as né? universidades vieram por conta da fuga da família Totalmente. real para o Brasil. Porque antes Né? eles não Lembrar. queriam que tivessem. Eles não não é que queriam não tinha que tivesse condição. formação superior. Exatamente, não então, tinha. como? Aí veio a demanda, né? Porque a família real veio aqui, passou a ser a metrópole, vamos dizer Exato. assim. Então a gente precisava ter uma carreira, uma profissão estabelecida na medicina, né? E aí começou por decreto dele em 1808, né? Primeiramente Bahia, hoje Federal da Bahia, e logo depois Rio de Janeiro, hoje o FRJ, né? E eu falo que até no Brasil, até as coisas boas, elas vieram meio atabalhoadas, né? Elas vieram por interesses escusos. Não mas foi por vieram motivo. coisas boas. Vieram, mas não era por motivo aquela Nobre. engrandecido. Exatamente. Pois é. E fica a dica, inclusive, para quem quiser ler o livro 1908, Sim. 1808. Até hoje eu não li. Diz que é muito bom, Gomes. né? É muito bom, vale muito a até pena. hoje eu não li. Preciso ler esse livro. Muito bom. E então aquilo foi um marco pro Brasil. Claro, né? Foi um marco pro Brasil. A gente teve ali ao longo do tempo, ao longo do século XIX, né, focando ali, algumas coisas que foram, por necessidade, se desenvolvendo, aparecendo, né? Eu não vou deixar de fazer outra referência médico legal, mas, por exemplo, no século XIX, aqui, a carreira de médico legista foi instituída por meio de lei 7 de abril, por isso que 7 de abril é o dia do médico legista. Olha só. 7 de abril. E aí era por uma determinação legal. O cargo, né, a carreira, entre aspas, não era assim, mas o cargo de médico legista, a função de legista. E vindo para o desenvolvimento mais especificamente em São Paulo, que de fato foi, né, é um polo até hoje, claro, né, de desenvolvimento científico no Brasil, mas para além da Bahia, do Rio naquela época, né? Porque você tinha ali o desenvolvimento da Federal da Bahia, o FRJ, e só no Brasil inteiro, né? A gente estava falando, por exemplo, de um desenvolvimento do estado de São Paulo que ainda não tinha uma faculdade de medicina desde seus primórdios, né? E ali caminham algumas coisas interessantes daquele período específico, mais para o fim do século XIX, século XX, que está intimamente relacionado com a história de São Paulo, não só da capital, mas do estado. Por exemplo, antes disso, Santa Casa de Misericórdia era praticamente, não tem uma data exata de surgimento dela, Santa Casa de São Paulo, mas alguns relatos do Padre Anchieta implica que é mais ou menos por 1500 e pouco, bem no começo. Bem no começo. Não ali onde era, mas a instituição em si. Então, e São Paulo era tudo mato, literalmente. Literalmente, tudo mato. Então, mato e morro. Inclusive, o desenvolvimento da saúde no Brasil era muito pela caridade, pelas Santa Casa de Misericórdia. Sim. Por exemplo, eu falo porque sou de Santos, a Santa Casa de Santos, ela foi a primeira do Brasil. Maneira, né? Então, ali foi até antes daqui de São Paulo. Mas você tem ali o desenvolvimento da Santa Casa de São Paulo. Por que eu digo que ela tem um alicerce ali? Porque ela era o polo de atendimento à população em saúde. E aí você tinha ali todo um contexto histórico envolvendo desenvolvimento de saúde e de desenvolvimento tecnológico. Não vamos esquecer que naquela transição teve revolta da vacina com Oswaldo Cruz, simplesmente Oswaldo Cruz. Simplesmente Oswaldo Cruz. Capitaneando. E você falou do Nobel, a gente não pode deixar de esquecer o maior lástima da história da ciência brasileira, Chagas ter desenvolvido e descrito uma doença de cabo a rabo e não ter ganhado o prêmio Nobel. Também foi discípulo de Oswaldo Cruz. Né? Tudo aquilo, mas mais naquela época ali, Chagas em Minas, Oswaldo Cruz no Rio, né? Mas em São Paulo, bem nesse período, por exemplo, a gente tem uma data importante, que foi até comemorada recentemente, estava lá na comemoração, 7 de março de 1895, foi fundada a Academia de Medicina de São Paulo. Na verdade, Sociedade de Medicina e Cirurgia, na época. Foi a primeira instituição aqui no estado de São Paulo que visava o quê? Um fórum de debate, a gente discutir casos de uma forma acadêmica, ética, desenvolver esse meio acadêmico. Por isso academia, né? Mas isso academia virou só na década de 50, salvo engano. Então, fez 130 anos, a instituição existe até hoje, né? Então,
aquilo ali, aquele foi a semente que foi se desenvolvendo outras instituições importantes na nossa profissão, né, que perdurou até hoje. A academia, ela foi fundada por muitas pessoas pouquíssimo conhecidas, o Luiz Pereira Barreto, o Vital Brasil, teve participação também, Arnaldo Vieira de Carvalho, eram pessoas pouco conhecidas até hoje, que estavam lá, né? E dali, logo depois, por muito desse fomento do desenvolvimento científico da medicina, com a academia, foi tentado o quê? Fazer a primeira faculdade de medicina em São Paulo, né? E aí, a primeira tentativa foi em 1891, não deu certo. Pereira Barreto, todos eles estavam envolvidos, né, de alguma forma nessa articulação, não deu certo, e foi até por meio de decreto de lei, mas não vingou. O que aconteceu foi em 1912, que daí a faculdade, né, que hoje é a Faculdade de Medicina da USP, foi fundada, criada, e o primeiro diretor foi Arnaldo Vieira de Carvalho. Então, vocês vejam como está tudo... Arnaldo. Exatamente, Da por isso Avenida casa de Doutor Arnaldo. Arnaldo. Então, você vê porque tá tudo muito relacionado ali. Era uma questão de pequeniníssima de tempo, em que você tinha os mesmos atores querendo desenvolver a medicina como profissão. Por quê? Naquele período, desde sempre até então, a gente falou da questão da soberania, entre aspas, do médico, mas na verdade, se a gente for ver no contexto do Brasil, a regulamentação da medicina não existia. Então, era o farmacêutico, o curandeiro e um monte de atores querendo interferir na medicina. Parece que a gente nem tá vivendo isso. Eu ia falar isso agora. Mas você falou uma coisa que é importante, porque assim, por isso até que, principalmente nas cidades mais remotas do Brasil, até hoje, existe essa tradição muito grande, que era o boticário, né? Não era nem um farmacêutico, era o boticário, né? Existe essa tradição. Sim. Eu tô com isso, eu tô com uma dúvida. Tem cidades no interior do Nordeste, por exemplo, em que existe efetivamente uma fila na porta do farmacêutico para mostrar para ele uma lesão de pele, para ele dar uma dica do que pode... E não tem médico, às vezes, na cidade. Por isso, né? Você tem esse problema, porque o Brasil é enorme, desde sempre. Exatamente. Vamos falar assim, entre aspas. Exato. Então, imagina, né? Ele tem uma carência de oferecimento de qualificação, de profissional qualificado para exercer. Hoje e existe uma simetria também muito grande, né? Poxa, muito grande, entendeu? Então, imagine naquela época, e isso estamos falando de São Paulo, capital. Então, aquilo já era um problema. Os médicos naquela época, esses catedráticos, já viam esse problema, né? E a academia foi feita para isso, para ser uma instituição de referência para a sociedade, para a população, para ver, poxa, o que a Academia de Medicina está falando sobre tal tema, né? Ela é referência, eles são, né, médicos renomados, conhecidos e tal. Então, a academia, até o desenvolvimento da Faculdade de Medicina da USP, é um ponto muito linkado, vamos dizer assim, né? Mas dentro desse período teve todo esse desenvolvimento. Ao mesmo tempo, como eu falei, estava a questão lá do Oswaldo Cruz, as epidemias comendo solta, tanto no Rio, no Brasil inteiro, aqui em São Paulo. Então, um problema grave de saúde pública que vivia aquela sociedade, né? E o desenvolvimento da Faculdade de Medicina da USP, é claro que ela tem um ponto forte de desenvolvimento da própria medicina no Brasil, claro, né? Como foi a da Bahia e como foi a do Rio de Janeiro, né? Tanto é verdade que muitos dos professores da USP, e posso falar um que é muito bem quisto por nós na medicina legal, e não poderia ser diferente, Oscar Freire. Oscar Freire era professor da Bahia. Ele era baiano, veio, né? Foi discípulo de Nina Rodrigues, né? Que era também um legista conhecido, muito conhecido, né? Daquele período. E ele foi o primeiro, né? Ele era o professor de medicina legal, né? E uma curiosidade até, o Instituto Oscar Freire, da Faculdade de Medicina da USP, que é o Instituto de Medicina Legal, foi o primeiro prédio da Faculdade de Medicina da USP. Foi o primeiro prédio? Foi. Ele é mais antigo do que aquele prédio maior, né? Muito porque teve um problema que, por exemplo, a Faculdade de Medicina da USP, obviamente, começou embrionaríssima, né? Sim. Então, ela precisou de investimento para ser o que ela é hoje. E isso vem desde lá do comecinho com a Fundação Rockefeller, que injetou um dinheiro maciço lá
e permitiu ter o prédio que tem hoje, tá, o desenvolvimento do hospital, né? Tudo isso está casado na história da faculdade lá. Mas você tem ali um desenvolvimento muito forte de várias disciplinas, que na época até se diferenciava medicina e cirurgia, né? Sim. Porque na época tinha essa diferenciação, tal, porque era realmente a questão dos boticários, barbeiros, né? Barbeiro era mais na época de antiguidade, mas não deixava de ser utilizado aquele termo ainda, né? E eu acho que até hoje existe, assim, nas nossas brincadeiras, Sim. Existe esse negócio de, o cirurgião não é médico, né? Existe Vem dessas coisas. Porque porque eu acho que a formação também é muito diferente, Sim. né? O cirurgião, ele segue muito aquela linha do aprendiz, né? Do Sim. mestre do aprendiz. Da O clínico técnica, acaba né? sendo muito mais essa coisa mais mental, digamos assim, mais intelectual, né? Sim, exatamente. Então, ali o desenvolvimento da FMUSP hoje é importante nisso. Culmina depois no desenvolvimento da Escola Paulista de Medicina, Isso, em 1933, né? Que você tem ali muitos dos professores, na verdade, muitos que se formaram na FMUSP na fundação, porque não me recordo exatamente o período, mas salvo engano foi na década de 20. Teve uma reforma estatutária lá na Faculdade de Medicina da USP que reduziu a quantidade de vagas de professor, mais ou menos, algo assim. E isso impulsionou a criação da Escola Paulista, até porque o desenvolvimento até de assistência à saúde dependia daquilo. E eu acho que também eu gosto dessa parte, porque essa parte é justamente onde você junta um movimento político, econômico e social, Sim. né? Porque assim, você tinha São Paulo crescendo cada vez mais na importância econômica do país, né, que ainda tem até hoje, mas foi aí que começou a crescer muito. Sim. Então você tinha um aumento da população, então você tinha uma necessidade da formação de mais médicos. Você tinha ali Getúlio Vargas, né? Então você tinha ali a briga política, que na verdade São Paulo teve uma perdeu a guerra, mas venceu politicamente, Sim. né? Ganhou mais projeção. Sim. E que daí culminou na formação da Escola Paulista e tudo mais. Exatamente. Então, muitos médicos serviram na Revolução de 32, né, em São Paulo. Exatamente. Inclusive no Museu de História da Medicina, da Associação Paulista de Medicina, né, que é um museu aberto, né, para quem quiser conhecer, importantíssimo, tem vários registros. A gente vai deixar até o horário aí para ver visitação. Lá tem um registro histórico de muito da Revolução de 32, até, salvo engano, o ano passado, retrasado, teve uma exposição sobre a Revolução de 32, exatamente pelos médicos que serviram lá, né? Então tem todo esse contexto ali, o café no meio disso, né, impulsionando essa economia. Foi justamente a economia foi baseada no canto do café, né? Exatamente. Hoje a gente vê muito de banco, né? Mas na época era o café, Era né? o café. Então a gente tinha esse contexto de formação e fechando em relação à USP, importante lembrar que o hospital escola deles era a Santa Casa. Sim. Até a criação do Hospital das Clínicas. Então, de novo, por isso que a Santa Casa ela é a veia, né, que conecta todas essas instituições. Embora a Faculdade de Medicina da Santa Casa seja das três a mais recente. Exato, não deixa pra chamar de recente, né, mas veja. Mas né? É isso mesmo. Então, ali tinha esse desenvolvimento do ensino prático na Santa Casa, e aí foi o que a Escola Paulista ajudou muito no desenvolvimento, que foi o que? Desenvolver o Hospital São Paulo. Porque eles, lógico, não tinha condição. É uma coisa inquestionável, apesar de ser óbvia, não é para muita gente hoje em dia, que não dá para passar 300 alunos no mesmo hospital. Hoje não é, né? Meio... apesar de ser óbvio, a gente vê que acontece que... Hoje em dia... Salvo esse pequeno parênteses, né, que acho que a gente não vive essa realidade, mas naquela época era igual. Então, o desenvolvimento de um hospital de escola, hospital de clínicas, como é o Hospital São Paulo, era fundamental. Então, a partir da Escola Paulista veio o Hospital São Paulo. Então, veja o desenvolvimento que aquele fim culminou no academicismo, cada vez maior. Enquanto isso, a Academia de Medicina se desenvolvendo. Exatamente, se desenvolvendo. Aí, ela tem também um elo importante, porque com o desenvolvimento da academia, veio a necessidade de uma entidade que representasse a classe médica, o profissional médico, a defesa profissional, e veio a Associação Paulista de Medicina, em 1930, novembro de 30. E
a intimidade dessas duas instituições, até hoje, tanto é que a sede da academia é na PM, né, na Associação Paulista. Não é à toa, porque a academia passou por foi migrando de lugares, assim, constantemente. Para vocês terem ideia, tanto é que a comemoração dos 130 anos foi lá na Faculdade de Direito, Largo São Francisco, porque foi um diretor na época que cedeu uma sala para a Academia de Medicina de São Paulo ter uma sede ali. Né? Foi desenvolvida ali, aí mudou de endereço, foi num prédio, uma casa no centro, que era uma policlínica ali no centro de São Paulo, e aí ela foi parar na Associação Paulista de Medicina, também foi sediada no Instituto Oscar Freire por um tempo, até foi na década de 90, não tem muito tempo não, inclusive no ano que eu nasci. E aí, esse desenvolvimento culminou com a Associação Paulista de Medicina, sendo uma instituição que visa o quê? O primordial é a defesa da profissão, a defesa do médico em termos de tudo que envolva eticamente, profissionalmente, judicialmente, questão de luta por melhorias de condição de trabalho. Direitos, planos de carreira. Exatamente. Né? A PM foi muito importante nesse período e até hoje, mas concomitantemente teve o Sindicato dos Médicos, até antes. Surgiu, acho que até um pouco antes do Sindicato dos Médicos. Então você tem ali um embrião, vários embriões surgindo em defesa profissional do médico. E para vocês entenderem a importância da PM dentro desse contexto, né, a AMB surgiu dentro da PM. A Associação Médica Brasileira veio de dentro da PM, foi sediada no comecinho dentro da PM, porque foi aquele período histórico naturalmente se desenvolvendo muito aqui em São Paulo por conta de todo esse contexto. Até para o pessoal que não é de São Paulo e que está ouvindo entender por que a gente está focando tanto em São Paulo, né? Porque, na verdade, é daí que surgiu essa organização, né? Era um período histórico em que o desenvolvimento do Sudeste era muito forte. E nesse contexto, Yuri, quando que veio os conselhos? Porque já tinha o sindicato e já tinha a associação. Sim. Né? Vou jogar essa para você responder. Não, então, o conselho é interessante, mais um adendo médico legal, né? Quem foi o primeiro, o CRM 001 de São Paulo o professor Flamínio Fávero, discípulo de Oscar Freire, era professor de medicina legal, porque a questão envolvendo a regulamentação, né, do exercício da medicina, em termos de fiscalização, né, adequado do exercício da medicina, que vai de encontro com as sindicâncias, ou mesmo fiscalização de condições de atendimento, por exemplo, de um hospital, porque lembramos que não tem o CRM só o nosso, pessoa física, um CNPJ também tem, né? Então ele está ali. Também tem registro no Exatamente, e isso foi na década de 50. Isso. Entendeu? E aí o Flamínio Fávero foi o primeiro, como ele foi um capitão nesse desenvolvimento do Conselho de São Paulo, ele foi, por isso que ele é o 001. Acho que veio por projeto de lei, isso, né? A criação exatamente. dos conselhos é uma autarquia federal. Exatamente. 54? Posso estar enganada, se for mentira eu vou botar no card, mas eu acredito mas na década de 50. Que foi criado em 54 e exatamente para regulamentação da prática. Exatamente. Então, veio nesse contexto. Veio nesse contexto e aí veio de cima para baixo, né? Da União. Isso. E por isso que cada estado tem, né, o seu conselho, né, regional. E então também foi um marco muito importante porque basicamente a gente está falando ali, com a criação dos conselhos, de fato do registro de médico como uma profissão. Da ali, olha só, em 1900 para 50, a gente está falando de uma história. Olha como a gente ainda é uma criança, né, em termos de desenvolvimento profissional. Isso veio na década de 50. E aí eu acho que a grande diferença que causa muita estranheza
para quem é jovem ou para quem não é médico especificamente, é que a gente tem esses movimentos separados. Você tem o registro do conselho, que na verdade é o que regulamenta a prática. Você tem o sindicato, que em alguma medida representa o médico enquanto profissional liberal e interesses, né? Sindicalistas, e a associação que também aconteceu em paralelo. Então, você tem 3 tipos de representatividade, porque muita gente acha que o conselho é uma entidade de classe. Eu gosto muito de dizer que não. É importante a gente frisar que não é um órgão de classe. Exatamente. Ele é um órgão que, vamos dizer assim, estabelece a boa prática e faz essa checagem. Exatamente. Vamos dizer assim, né? Você não está votando para o sindicato dos médicos quando você está votando para o conselho, que as pessoas também acham que é isso. Exato. Tem que defender o interesse do médico. Não, ele está para o CRM brincar com ninguém. O CRM não tem que defender o interesse do médico. Ele defende o interesse do paciente. Ele defende o interesse da sociedade. Ele né? regulamenta. Da sociedade. Exato. Então, isso é uma sociedade que eu digo, não sociedade de médicos, sociedade população. Exato, né? e em termos normativos, éticos, né? Por isso que o Código de Ética Médica é feito pelo Conselho. Pelo Conselho. Entendeu? Perfeito. Agora você tem... É realmente confuso, esse é um desafio que a gente tem hoje dentro, né, das associações médicas, das instituições médicas de uma forma geral, é fazer entender, até a nossa geração, e mais ainda os mais novos, da compreensão de quem são esses atores. Assim, para que serve? Né? Qual que é o objetivo? O objetivo é muito claro, mas muitas vezes sim, se tem conexão. O que o sindicato faz em defesa de qualidade de trabalho do médico também é uma atividade da PM, também entra o conselho em alguma situação como essa. Ou seja, são instituições que estão em prol da boa prática médica, da ética médica, e defesa do médico não significa como um profissional que tem que ser blindado das coisas. As pessoas esquecem que quando elas criticam o médico, elas estão criticando a saúde também. Porque a saúde coletiva. Porque assim como nós não somos os únicos a prestar a saúde na população, tem os enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, todos esses profissionais, a gente está lá no meio. Então, defender a qualidade de trabalho do médico, defender a profissão, a medicina como um todo, delimitar o que compete ao médico, o que compete ao farmacêutico, ao fisioterapeuta, ao dentista, ao odontologista e tal, é intimamente relacionado com a atenção à saúde da população. Isso tem que ser interesse de todo mundo, não só nosso. Exatamente. É só que, infelizmente, a gente vive uma era em que isso... individualismo, né? E que isso fica muito mal propagado, entendeu? Fica uma discussão, infelizmente, muito... não é nem polarizada, eu diria, mas é muito contaminada, não se demonstra a importância, não se demonstra essa perspectiva. Né? É difícil, por quê? Porque é difícil para a população compreender isso, não é palpável. Claro. E eu acho que daí a gente tem que fazer a meia-culpa, que às vezes o nosso diálogo também não é bom, né? Exato. Nossa capacidade de diálogo, como sempre, a gente já falou umas 200 vezes em momentos diferentes aqui, sobre assuntos diversos, mas às vezes o nosso posicionamento, e eu não falo nem pessoal, mas eu sou assim, posicionamento... Institucional, né? Institucional, às vezes não é bom com a população. Sim. Então, como a Raquel falou, essa questão do registro, por exemplo, do conselho, se ele é na defesa da população, a população, por exemplo, nem sabe disso. Não sou eu que não sei disso, a população não sabe disso, né? Então... Exatamente. E aí a gente vive... tem que compreender isso, e os colegas têm que compreender, né? Especialmente a gente tem que entender, né? Porque a gente criticar do ponto de vista literal que a população não sabe é uma coisa. Agora, pior ainda é nós que não sabemos, né? Os colegas estão se formando também que não fazem a menor ideia de que serve, para quem é quem ali no tabuleiro, para que serve, quem que tem que cobrar, quem que tem que, né? Porque, e esse é um dilema, acho que mais da nossa era mesmo. Sim. Porque a gente tem acesso a tanta informação, a tanta coisa, que a gente às vezes se perde. Exato, exatamente. Né? E aí eu vou aproveitar para fazer uma provocação e perguntar para vocês, que eu não sei como que é isso, mas a gente tem tido, como eu sou da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, né, eu acabo tendo contato com isso, a gente tem tido uma questão
que é assim, a gente tem a prova de especialista, mas a pessoa, se ela fez uma residência MEC, Sim. ela tem o título dela, ela tem a comprovação de especialista pela AMB, né? Isso. E ela recebe, e depois a gente tem a prova de título da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E é cada vez mais comum, não nas residências mais tradicionais, até por que a gente faz por livre e espontânea pressão, né? Sim. A gente tem essa pressão, mas que os recém-formados na residência não prestem Sim. a prova de título de especialista, então eles não se registram na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e fica uma coisa meio complexa, né? Porque assim, ao mesmo tempo que você fala assim, não tem que obrigar, mas ele já tem o título pelo MIB, mas por outro lado, você atrapalha até essa regulamentação, essa checagem, muitas vezes pela sociedade, porque hoje se você entrar no site, por exemplo, da nossa sociedade, você consegue checar o médico, né? Eu quero um médico em São Paulo, você consegue checar. Então é complexo. Não sei se vocês passam por isso na sociedade de vocês. É que eu vou falar, eu vou deixar depois o que entende responder. Mas assim, é que quem concede o título de especialista no Brasil é o conselho, não é a sociedade. Não, sim. Então, mas é que a gente veja, o registro é pelo conselho. E aí você tem duas formas de você conseguir se registrar como um médico especialista. Ou você presta a prova de título, se submete a uma sociedade médica, aí cada sociedade tem o seu regramento e a AMB faz essa harmonização, ele que concede o título, né, o título especialista, ou você faz um programa de residência médica reconhecido pelo MEC. E aí você, ou com o título especialista da AMB, que é da especialidade, sociedade de especialidade, ou com o seu certificado de conclusão de residência médica MEC, você submete isso ao conselho, o conselho faz uma checagem, saber se não é fake, né, diploma já aconteceu, né? Diplomas fake, você recebe o título de especialista, no sentido, eu posso me dizer que eu sou endocrinologista, porque eu submeti o meu certificado de residência da Unifesp ao conselho. Por outro lado, eu também prestei a prova de título da Sociedade Brasileira de Endócrino, mas isso não é, pelo menos a Sociedade de Endócrino, condição sine qua non para você ser associado à sociedade. Se você já fez a residência, você pode ser associado. Você não precisa se submeter necessariamente ao título. Na verdade, se a gente for ver a raiz, quem confere o título de especialista é o MEC. Exatamente. Sim. Porque quando você pega o seu diploma de residência, tá escrito lá. Título especialista. Então é o MEC. E vai pra lá, tem um negócio de um carinho, MEC, número tal, e alguém assinou. Por isso que tem que ter o verso do diploma, que é onde está. Exatamente. Onde tá. Então, quem confere é o MEC. É fato que quem registra é o conselho. Exatamente. Ele registra. Mas ele registra pra saber, registre-se. E é isso. A AMB, ela tem, como a AMB é uma instituição, é uma associação civil, né? A quem tem dentro da sua estrutura a sociedade de especialidade. Então, a AMB titula também por conta da sociedade de especialidade, então você tem como, exatamente o que a Raquel falou, você tem a titulação entrar não é dupla, mas duas vias, né? Ainda bem que eu não errei, porque eu falei assim, será que eu vou falar uma grande absurdo? Não, claro que não. Eu vou dizer o que eu entendi. Não, claro que não. É isso mesmo, mas aí você tem o título da MB e você tem o título que você pega diretamente o seu diploma da residência. E aí a gente tem diversas questões envolvendo polêmica, teve até recente e tal, da questão do RQS, se ia ser vitalício ou não. Exato, isso, por exemplo, a MB nunca falou que não ia ser vitalício, nunca, não tem nada, até porque, de fato, o registro é do conselho. Sim. Isso. O que estava sendo proposto pela MB, que agora a MB e o CFM já estão devidamente, vão articular conjuntamente uma forma de vamos dizer assim, avaliar periodicamente não, mas vamos dizer assim... Reciclagem, talvez. É mais ou menos isso, né? Ainda não tá claro ainda, né? Vai ser discutido entre eles uma forma de também olhar para o especialista, né? Não só para o médico generalista, porque hoje a gente claramente tem uma demanda por... infelizmente, uma prova e tal que faça esse controle, mas são coisas diferentes. Então teve essa polêmica e tal, mas o fato é que é muito mais ruído às vezes do que... Tem muito ruído,
muito ruído, não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho que aí é uma coisa importante de novo, da gente fazer uma pontuação. Eu tô sempre sendo advogado do diabo, mas vamos lá. Não, tem que ser. Que, na verdade, há uma discussão, olhando o outro lado, que quem concede o título de médico, vamos dizer assim, é o MEC, né? Sim. Quem concede o título de especialista é o MEC, o conselho registra. E aí, há sempre essa questão, eu acho que é importante todos esses atores dialogarem para a gente conseguir entregar um melhor especialista no dia a dia, né? Mas que também você está entrando numa seara de que não é do conselho. Não é o conselho que tem que ficar checando isso. O conselho, ele só registra. Né? Então, a questão do conselho fazer uma prova ou fazer uma checagem, como existem em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, para você ser da Endocrine Society e você ser endocrinologista, como lá é diferente, lá você precisa ter pontuação a cada 2 anos de atualização, obrigatoriamente. Verdade. Eu acho que a sociedade tem se articulado nesse sentido, eu acho que é interessante, mas ela não vai poder sozinha tirar o título da pessoa. Não, até porque, né? Se vocês forem ver a situação da prova atualmente, por que até hoje os conselhos não fizeram isso? Porque não pode. Porque não pode. Porque não pode, não é porque eles não querem. Exato. É importante ser bem claro, porque não pode. Ou seja, isso está em projeto de lei. Isso. Tem que vir do legislativo, porque compete à União isso. Isso, porque o Conselho, ele está atrelado à lei de criação, é uma autarquia federal, ele é concedido esses poderes pela União. Para qualquer mudança disso, exatamente, precisa de um projeto de lei, perfeito. Eu acho que a lei, eu acho que assim, só para amarrar tudo isso, eu acho que de toda forma, o que a gente vê hoje, o que eu vejo particularmente, é que existe uma falha na forma como a sociedade se posiciona perante o especialista. O especialista, ele não se sente, na maioria das vezes, representado por aquelas sociedades. Isso não tô falando da minha, não tô falando de todas. Eu não participo da minha. Aquela, sabia? Que eu super participo da minha, mas assim como o Yuri também super participa, mas assim, ele não se sente representado. Não. E isso, na verdade, decorre de uma descrença, na verdade, né? Você não se sente representado, você não percebe o quanto aquilo pode te agregar. Tem também um interesse de falar assim, o que vocês vão me entregar? Que as pessoas têm muito isso hoje em dia, de imediatismo. Mas, e eu acho que a grande questão talvez o caminho, e talvez eu vou lançar isso pra gente pensar, mas assim, talvez o caminho seja justamente a gente estabelecer um diálogo melhor, como sociedades médicas variadas, com a sociedade civil. Sim. Tá? Porque a partir do momento que eu vou no endocrinologista e falo assim, mas doutora, a sua sociedade lançou um vídeo falando não sei o quê. Você vai realmente me receitar esse remédio nessa dose tal? Se o paciente tiver esse conhecimento, sim, talvez o profissional fale, putz, eu preciso me aproximar da minha sociedade para me reciclar, para dar o nome que você quiser, entendeu? Então talvez seja esse o movimento. Por isso que eu falei, isso é uma coisa que não tem resposta. Veja, essas discussões são até hoje. Por que a Academia de Medicina de São Paulo surgiu? A Academia Nacional de Medicina, que também não cita ela, mas ela existe. É isso. É que hoje a academia, as duas, por exemplo, a Nacional e a de São Paulo, elas são mais honoríficas, né? Tem suas atividades até hoje, de discussão de casos e tal, mas é mais honorífico, né? Agora, esse papel ficou muito com as sociedades de especialidade, devidamente, porque estão ali. E começou a crescer muito, né? Então você acabou se fechando em pequenos grupos, né? O que é natural. Aí, fazendo um paralelo com a cidade, aqui em São Paulo. Às vezes as pessoas falam, como você mora em São Paulo, mas gente, meu bairro parece uma cidade interior, entendeu? É isso que... Você entendeu? Então, esse papel é conjunto, por isso que tá nesse projeto de lei, não tá só o Conselho, a PMMB, então todas as associações dos estados representam, porque todas elas são vinculadas à MB, é importante explicar isso. Sim. Associação Paulista de Medicina, a Associação do Ceará, a Associação do Espírito Santo, de Amazonas, todas são filiadas à MB. Como que eu sou sócio da MB? Se filiando na sua regional. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Embora a PM tenha surgido antes, né? Que você contou pela história, mas realmente todas elas são filiadas à MB. Ela é a maior. E que tem... Então, todos esses agentes precisam mesmo articular com o legislativo, porque é como eu estava escrevendo um artigo opinativo hoje, que estava pensando se eu vou publicar ou não. Não tô pensando ainda. A gente quer ler. Se você não for publicar, não dá pra ler, só pra constar. Porque, na verdade, a questão é que, assim, você pega... Qual que é o problema hoje? E vamos falar da medicina. Lógico, estamos aqui falando da nossa profissão. Muitos dos problemas que a gente vê na medicina hoje é por falta de diálogo, não sabe fazer política. Então, é muito complicado. Isso tem que estar
junto, porque você não sabe, se você não tiver, alguém do legislativo vai tirar um projeto de lei da cartola que sabe-se lá o que vai sair. Em vozes da cabeça dele. Exatamente. Então é melhor ter as entidades lá, estar mesmo lá, perfeito, para falar, não, excelência, isso aqui não tem cabimento, não, entendeu? Isso aqui não faz sentido. Ah, tá bom, doutor, tá bom. Porque as nossas decisões serão tomadas sem o seu conhecimento. Aliás, de novo, né, não tem como deixar de falar, a medicina legal tinha primordialmente o Flamínio Fávero, que foi o 001 do conselho, falava, não só ele, tem uma área da medicina legal que é esquecida, é de auxiliar o legislativo a criar leis que envolvam a medicina, óbvio. Que envolvam... Mas que é esquecida, como você falou. Totalmente. Entendeu? E porque, assim, faz parte da nossa atividade. É falar, poxa, na nossa prática da perícia, quanta coisa que a gente vê, poxa, essa lei tem sentido, por que essa doença tá aqui? Entendeu? Mas tá. Por quê? Porque não teve esse diálogo. E vai já chegar, né? Tá rolando aí os primórdios do novo Código Civil. Tem um monte de discussão ética que tem a ver com a gente, né? Com reprodução assistida, com, enfim, N coisas. E que não sei se a gente tá bem articulado para ir lá opinar, que daqui a pouco já vai ser votado, né? Então isso é importante da gente saber. Tem que estar muito de perto. Então, vejam como as coisas caminham. Tá ligado desde Hipócrates até hoje. Exatamente. A gente fez de Hipócrates até hoje. Claro que, né, a gente foi objetivo, né? Não tinha como... É tanta coisa legal pra gente aprender de história da medicina. A gente faria se a gente pudesse um episódio de 2 horas. Exato. Eu não sei se as pessoas iam gostar de ouvir, mas a gente certamente ia gostar de conversar. Mas que tá aqui, tem link até hoje e cabe a nós, cada um de nós, né, dentro da nossa atuação, contribuir positivamente pra isso. Perfeito. E não dá pra fazer sozinho. Com certeza. Né? Filiem-se à AMB no seu estado, acho que é importante. Eu sou afiliada à APM, o Yuri também. A gente queria agradecer de novo, né? Porque assim, já veio pela segunda vez, dividindo o tempo e esse conhecimento que é muito vasto com a gente. Imagina. É sempre um momento agradabilíssimo, né? Pra mim. Exatamente, não, adorei. E assim, só pra fazer um adendo, eu já procurei, antes da gente gravar o episódio sobre história da medicina e de podcasts variados. E achei pouquíssima coisa, então estamos aí. Pioneiros. Pioneiríssimos. Raquel, onde as pessoas te encontram? Eu tô no @endocrinofeelings e você, Ana? Eu tô no Doutora Ana Gandolfi. Onde que as pessoas te acham, Yuri? Basicamente, papo de legista. YouTube, Instagram, Spotify, tá tudo com o mesmo nome. Tem o site. Tá como lá. a gente. Ele tá em todos os lugares, então procurem o Yuri. Maravilhoso. Como médico de queira, em todos os lugares, LinkedIn, Spotify, YouTube, Instagram. Muito médico bom. de quê? Para dúvidas, críticas, sugestões ou elogios. Se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Valeu.